Eu quero convidá-las a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. Essa passagem, ela mostra Jesus reunindo os discípulos e no meio de uma comunhão que eles estão tendo, uma refeição que eles estão fazendo, Jesus para e vai lavar os pés dos discípulos. É muito interessante isso. Enquanto Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro, que ele olha para Jesus e ele não gostaria que Jesus lavasse os pés dele, mas Jesus argumenta com Pedro de que isso era necessário, e Pedro aceita que o mestre lave os pés dele. E nesse capítulo 13, no versículo 12, diz o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Senhor, em nome de Jesus, toma, Pai, este momento de palavra em tuas mãos e conduz, Senhor, que seja o Senhor a falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Olha que coisa interessante. Jesus, ele é mestre, e todos ali o reconhecem como mestre. Não só os discípulos, mas como todos aqueles que conheciam Jesus e seguiam Jesus, se dirigiam a ele como mestre. Mestre e Senhor. Mestre é aquele que ensina, né? Nós sabemos disso. E o Senhor é aquele que é soberano, aquele que é vamos dizer, o dono. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Então, Jesus, cheio de grandeza, ele não se poupou. Ele foi ensinar aos discípulos uma coisa muito importante chamada humildade. Jesus ensinou a eles que eles deviam ter o cuidado uns com os outros, assim como ele estava tendo naquele momento. Ele estava às vésperas de ir para a cruz. E ele, mesmo assim, ele se preocupou em cuidar de cada um deles. Esse lavar os pés era uma ação muito comum naquela época. Quando um anfitrião recebia um convidado em sua casa, ele oferecia água, uma bacia e separava uma serva para lavar os pés da pessoa que estava chegando em sua casa. Olha que coisa interessante. Quando o anfitrião fazia isso, não era ele que lavava, era uma serva que lavava os pés. E Jesus se colocou nesse lugar. Jesus se colocou no lugar de uma serva. Naquela época, as mulheres não eram muito valorizadas. Então, lavar os pés dos outros não era uma coisa muito digna. Então, era a mulher que fazia isso, segundo a tradição daquela época. E Jesus se colocou neste lugar. Ele se humilhou. Ele mostrou para aqueles que habitavam, que conviviam com ele, que o que importa verdadeiramente é o cuidado e a atenção que nós temos que dar àquelas pessoas que estão conosco. E o curioso nisso tudo é que no meio dos discípulos havia também Judas, o traidor, foi tratado da mesma forma. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, não ia demorar muito, iria sair da reunião e iria cumprir o propósito para o qual ele tinha já elaborado em sua mente, era trair ao Senhor. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas, cuidou de Judas da mesma forma como cuidou dos outros discípulos. Cuidou de Pedro, que negou a Jesus
3 vezes. Ele cuidou de cada um dos discípulos que, na hora que ele foi para a cruz, o abandonaram. Jesus sabia que isso ia acontecer? Sim, sabia. Ele sabia exatamente, mas ele não fez acepção de pessoas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O que nós vemos, então, nesse texto? Jesus orienta, assim como ele fez, que os discípulos também fizessem uns com os outros. Isso é para nós meditarmos, é para nós pensarmos. Hoje, nós vivemos situações não muito diferentes. Nós vivemos em sociedade. E em sociedade, nós temos as pessoas que nos são próximas, que nos são agradáveis, mas também tem aquelas que gostam de uma fofoquinha, que gostam de falar mal, mesmo que a pessoa não dê motivo, sempre tem alguém que gosta de, por alguma razão, falar mal. Ou fazer alguma coisa para provocar, para irritar. É comum isso, né? Acho que na vida de todo mundo aqui tem situações parecidas com essas, não é verdade? Pois é. Na época de Jesus também tinha. Judas estava lá, traindo ele por trás, pelas costas dele. Então, o que nós vemos? O que importa é o grande exemplo que Jesus nos dá aqui. E ele ensinou isso aos discípulos dele. Que nós venhamos a tratar as pessoas com o amor que ele disse. Nós não devemos tratar ninguém discriminando, nem nos colocando em posição maior, mesmo que estejamos, que existem na vida muitas pessoas na sociedade que são desprivilegiadas. Existe, mas nem por isso, né? Nós nos devemos colocar acima de quem quer que seja. Uma vez eu vi um trecho de uma mensagem que falava assim: na vida você sempre encontrará pessoas que estão melhores, que estão melhor ou pior do que você. Isso sempre acontece, isso faz parte da vida. Mas nós aprendemos com Jesus que todos são seres humanos, todos são filhos do Senhor e Ele ama a todos. E Jesus deixou isso aqui bem claro, que é um ensinamento para nós. Então, que hoje nós possamos refletir sobre isso. Não é porque nós estejamos passando por situação difícil que nós vamos ser arrogantes com os outros. Ou até que tem pessoas que às vezes estão em situações difíceis e a dor é tão forte que elas rechaçam e machucam os outros. Ou, se nós estivermos passando por alguma situação muito melhor, não desprezar aqueles que estão sofrendo, que estão em situação desprivilegiada. Amém? Possamos meditar nisso. Repetindo as palavras de Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que exemplo maravilhoso é o Senhor Jesus para a nossa vida. Nesse trecho ele deixa bem claro a humildade do Senhor. Ele é Senhor. O Senhor pode fazer o que o Senhor desejar, mas como o Senhor se preocupa em cuidar, em ensinar, em nos dar exemplos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco, o Senhor quer que a cada dia nós venhamos a ser melhores e que a cada dia nós não deixemos de olhar com amor para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, muitas vezes é difícil para nós, seres humanos, tratarmos com gentileza aqueles que nos maltratam e nos maldizem. Mas com a sua ajuda, nós podemos. Porque a tua palavra diz: com o meu Deus, eu posso saltar muralhas. Eu salto muralhas com o meu Deus. Então, Senhor, se o Senhor hoje nos chama a atenção para sermos cuidadosos com os outros, sermos humildes
no nosso relacionamento com as pessoas, é porque o Senhor está conosco, nos direcionando e nos levando e nos conduzindo. Que essa sua palavra, Senhor, fique viva no nosso coração e que nós possamos estar lembrando, retendo e exercendo esta palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém?